E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista acaba entrando em um jogo. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Yoshin, um jovem estudante que acreditava que seu mundo era muito chato, mas as coisas começam a mudar quando ele recebe uma encomenda, onde ele recebeu a oportunidade de testar um novo jogo de realidade virtual. Após colocar todo o equipamento, ele se depara com uma mulher que entrega o convite para participar desse jogo. Ele poderá testar esse jogo por 15 dias e será pago por hora. Mesmo seus pais não aceitando tudo isso, ele decide que vai jogar escondido deles. Após chegar na empresa desse jogo, ele se encontra com várias outras pessoas e também com monstros como se fosse tudo real. Após se encontrar com o gerente de teste, ele começa a mostrar como tudo funciona. Pouco tempo depois, após Yoshin vestir um traje especial, ele se encontra com outra garota que iria participar desse teste, onde eles terão que entrar em uma cápsula para suas mentes serem conectadas com o servidor. Com isso o simulador é iniciado. Após isso, quando Yoshin abre seus olhos novamente, ele começa a sentir chuva juntamente com frio e ele estava vestindo uma armadura. E logo ele descobre que se tornou um general e seu castelo estava prestes a ser atacado por milhares de inimigos. E ele tinha que dar as ordens para conter eles. Com isso a guerra é iniciada e quando Yoshin começa a ver tudo à sua volta parecia muito real, a ponto de ele começar a acreditar que isso tudo não é um jogo. Após alguns eventos, quando ele estava prestes a ser morto, ele acreditava que esse jogo iria terminar. Porém o que ele esperava era um ciclo interminável de morte e ressurreição, onde deslogar era impossível. Com isso a única coisa que lhe restava era lutar. Com isso agora Yoshin neste jogo de realidade virtual onde tudo é assustadoramente real, para escapar disso tudo ele vai ter que aprender a lutar para sobreviver a esse campo de batalha infernal. Agora ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista conhecido como Xiao. Ele é apenas um aluno normal que gosta de ler em seu celular. Porém um dia, para ajudar seu irmão que quase foi atropelado, ele acaba quebrando seu celular. E ao chegar em casa ele acaba discutindo com seu irmão, que não para de jogar por nenhum segundo, não importa o que aconteça. Mas no dia seguinte, ao entrar no quarto do seu irmão, ele percebe que ele não acordou. Mas logo ele vai parar em um hospital e nem mesmo os médicos sabem o que fazer para ele acordar a não ser esperar. Ao retornar para casa ele acaba encontrando o celular de seu irmão, que tinha uma notificação onde, ao apertar nela, uma mensagem com o nome Divine Realm Online aparece, e para sua surpresa, ao segurar seu telefone quebrado, ele acaba ligando e ele começa a ficar maior até que ele acaba sendo puxado para dentro dele. E com isso ele vai parar em um lugar misterioso que nunca viu na sua vida, e logo outra mensagem aparece falando que a análise do seu corpo foi completa e bem-vindo ao Divine Realm Online, onde os jogadores novatos têm que passar por um teste simples para determinar suas habilidades e estatísticas. Após isso uma menina aparece diante dele falando que é a guia dos novos jogadores, que fala que tudo que ele está vendo é real e ele está na sua terra dos sonhos. E logo ele descobre que se morrer nesse jogo tem uma penalidade de efeito negativo aleatório que acontece com seu corpo na vida real. Porém tem como remover esse efeito achando um item especial dentro do jogo. Após terminar o tutorial, Xiao inicia uma nova jornada dentro do Divine Realm Online em busca de encontrar uma maneira de acordar seu irmão, onde nesse jogo ganhador leva tudo e perdedor perde tudo, onde você deve fazer o necessário para ganhar até trair seus companheiros de equipes, onde isso não é apenas um jogo onde no final o preço que tem que pagar é muito maior que todos podem imaginar. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Xiang. Ele é um programador de jogos que tinha que trabalhar muito para conseguir dinheiro. Por causa disso, os seus colegas de trabalho ficavam humilhando ele juntamente com seu chefe, que fazia ele trabalhar muito. Mesmo passando por isso tudo, ele não podia desistir, pois ele precisava muito desse dinheiro, e para piorar, seu tempo para pagar seus empréstimos estava acabando, onde ele teria que arrumar outro meio para conseguir esse dinheiro rapidamente. Mas as coisas começam a mudar quando ele recebe uma mensagem misteriosa perguntando se ele queria pagar todas as suas dívidas, onde ele teria que se juntar a uma guerra e se ele ganhasse se tornaria um milionário, mas se perdesse teria que pagar com sua vida. Inicialmente ele acredita que é apenas um golpe e ignora e apenas vai para sua casa, e no caminho ele acaba se deparando com alguns cobradores de dívidas que estavam machucando uma pessoa que estava devendo a eles para pagar. Após Xiang ver tudo isso onde isso estava se aproximando para ele também, ele fica muito
muito assustado sem saber o que fazer, pois todos seus meios que ele pensou sua vida correria risco, e é quando ele lembra da mensagem do seu celular e decide aceitar. Logo após isso aparece um painel falando que o sistema estava sendo carregado e uma guerra iria iniciar, e com isso ele tinha que escolher uma facção para começar. Por acidente ele acaba escolhendo a dos monstros, se tornando um Lorde dos Monstros, e ele também ganhou uma nova habilidade única. Após isso ele é mandado para outro local onde sua missão principal é derrotar todos os outros lordes com seus exércitos. Com isso agora Xian vai trilhar um novo caminho nesse jogo virtual onde ele tem que participar de vários turnos para expandir seu território e guerreiros, e com isso conseguir dinheiro para pagar todas as suas dívidas. Porém após aprender mais como o sistema desse jogo funciona, ele descobre que existe terríveis verdades por trás de tudo. Nesse próximo mangá a história inicia após o lançamento do maior jogo criado, conhecido como Royal Road, o primeiro jogo totalmente em realidade virtual onde várias pessoas conseguem muito dinheiro jogando. E agora a história segue com o protagonista, conhecido como Leon, um jovem garoto pobre que mora com sua avó e irmã. Um dia ele decide vender seu personagem em um jogo que ele jogava onde ele passou várias horas jogando para ser muito forte. Ele decidiu vender para conseguir um pouco de dinheiro e também ia trabalhar, e não ia ter mais tempo para jogar. Com isso ele coloca seu personagem em um leilão em um site e vai dormir. Porém o que ele não sabia é que seu personagem de level máximo com os melhores itens era o mais raro do jogo, e logo o anúncio da venda chega a pessoas muito ricas ao redor do mundo, e a oferta foi aumentando cada vez mais. No outro dia ele recebe uma ligação falando que seu personagem foi vendido por mais de 3 bilhões. Ele estava muito feliz por sair da pobreza e agora ajudar sua avó que é doente em um hospital melhor. Porém a sua felicidade dura pouco. Agiotas vêm cobrar ele por uma dívida de seu pai que foi acumulando juros e ficou em 3 bilhões. Com isso ele perde quase todo o dinheiro que tinha ganhado, mas antes de ir embora o chefe deles faz uma aposta com ele, onde se ele trazer 3 bilhões para eles em 5 anos, ele se tornará seu subordinado. Logo após isso ele dedica um ano para treinar seu corpo. Com isso ele decide entrar no jogo Royal Road, uma realidade virtual onde pode sentir tudo como se estivesse em outro mundo. E agora ele inicia do começo novamente nesse novo mundo de fantasia, e vai usar todo o seu conhecimento de anos jogando jogos para se tornar o mais forte desse jogo, e com isso conseguir o dinheiro suficiente para se vingar daqueles que destruíram sua vida. Para terminar ficamos com esse mangá onde a história inicia em um mundo onde a tecnologia evolui ao ponto onde o limite da realidade e das coisas não reais está desaparecendo, e agora a história segue com o protagonista conhecido como Ion, que passa seus dias apenas estudando para se dar bem na vida. Nessa era que ele está vivendo, uma empresa conhecida como Rive tinha sido fundada. Essa empresa foi a pioneira da engenharia cerebral que após desenvolver o jogador dos sonhos, um dispositivo que permite manipular os sonhos, ganharam muito dinheiro e rapidamente assumiram todos os setores de tecnologia. Um dia enquanto conversava com um de seus amigos ele acaba descobrindo sobre um jogo de celular conhecido como Arcana Fantasy que ficou muito popular rapidamente. Nesse jogo seu personagem é criado automaticamente, onde não é aleatório, ele seleciona o avatar ideal com a pessoa, mas como ele se importa mais com seus estudos ele inicialmente ignora, mas na realidade ele não queria jogar o jogo dessa empresa, pois depois de encontrar o registro do seu pai que havia mergulhado nesse jogo, acabou perdendo contato com ele. Mas não foi apenas ele, houve vários outros casos de desaparecimento após entrar no jogo. Por ser muito bom em jogos, sua mãe acaba perguntando se ele não quer tentar encontrar seu pai entrando diretamente no jogo, e ele acaba aceitando. Para se conectar com o jogo a pessoa tem que colocar o telefone no ouvido e falar o nome de usuário que usará. Logo após fazer isso ele vai parar em outro local no corpo do seu personagem como uma estranha criatura na sua frente, e logo ele acaba descobrindo que o único meio de sair é apenas zerando o jogo, e agora sua consciência está ligada ao seu personagem e o seu corpo no mundo real está vivendo normalmente inconscientemente. Se seu personagem morrer ele perderá sua consciência, com isso ele tem que sobreviver a todo custo. Logo após isso ele é mandado para o mundo de Arcana Fantasy, e agora Ion inicia uma nova jornada em busca de ficar mais forte para que possa sobreviver nesse mundo, e com isso consiga terminá-lo para voltar para o mundo real, e ao mesmo tempo tentar encontrar seu pai que também entrou nesse jogo.